visual possa atingir um limite jamais visto antes. Luiz, 2 minutos. Desculpa. Nossa, eu vou ter que falar muito rápido. Aqui é uma imagem então, como eu disse, nós vamos nos basear em princípios da astronomia para fazer os cálculos. Aqui eu pus alguns exemplos do que os astrônomos conseguem fazendo correções de aberrações ópticas. Aqui é a imagem de uma estrela, tá? Sem correção, com correção. Aqui é a imagem de uma galáxia, de uma única galáxia. Próximo, por favor. E aqui é a imagem do centro da nossa Via Láctea, sem correção e com correção. Então, esse aqui é só um exemplo de o que os astrônomos conseguem através da medida das aberrações. Próximo. Então, o olho humano, como eu disse antes, é um instrumento óptico. Então, deveríamos conseguir obter resultados como esses. Próximo. Próximo. Então, eu sempre gosto de mostrar essa figura, porque ela mostra como que a gente poderia medir a frente de onda saindo do olho. A gente está acostumado com aquela figurinha mostrando o hipermétrope, o míope e o emétrope, com raios vindo do infinito e entrando no olho. Essa figura é interessante, porque é baseado nesse princípio que o wavefront funciona, quer dizer, um pontinho no fundo do olho, na retina, ele gera uma frente de onda plana. Se o olho for emétrope, essa frente de onda, uma frente de onda esférica, esse pontinho gera. Se o olho for emétrope, essa frente de onda sai plana. Se ele for míope, o sistema óptico é muito forte, então ela sai convergindo. Se ele for hipermétrope, ela sai divergindo. Próximo. Próximo. Então, pode-se medir as aberrações ópticas do olho de ordem mais alta. Essas aqui são as de ordem mais baixa. E agora eu vou fazer uma analogia que eu sempre gosto de fazer, que eu acho que é muito didática. Quer dizer, o que isso representa em termos de evolução tecnológica? Próximo. Então, uma analogia simples que a gente pode fazer é de que o topógrafo de córnea evoluiu do ceratoscópio, que evoluiu do ceratômetro. Eu acredito que o wavefront representa um autorrefrator de alta resolução, que, por sua vez, evoluiu do retinógrafo. A pergunta que se faz é como essa nova tecnologia pode melhorar o resultado final de uma cirurgia refrativa. E a minha resposta, o que eu vejo que está acontecendo hoje em dia, não é que o wavefront é um milagre, o wavefront é a melhor tecnologia que a gente já teve. Não, é a junção das tecnologias que vão nos dar a possibilidade de fazer cirurgias de alta precisão, obtendo a alta acuidade. Ou seja, o excimer com flying spot, o eye tracking, o topógrafo e o wavefront representam esse objetivo. Próximo. Eu gosto de resumir a tecnologia wavefront com uma única frase. E eu diria que o wavefront representa a capacidade de medir aberrações além da esfera cilíndrica. De tudo que a gente falou até agora, é bem simples entender essa frase. Próximo, por favor. A próxima pergunta se faz: como medir essas aberrações? E a resposta está na astronomia. Então, eu gostaria de explicar o princípio do Hartmann-Shack. Próximo, por favor. O sensor Hartmann-Shack é utilizado na astronomia desde o meados do século passado. Próximo. O coração do Hartmann-Shack é uma matriz de lentes, microlentes, porque elas são muito pequenininhas. Então, próximo. Pode ir apertando, por favor. Então, as características físicas. Eu trouxe aqui um exemplo só para a gente ver estamos trabalhando com coisas muito pequenas. Aqui, próximo, por favor, pode ir apertando. Aqui nós temos uma matriz de 14 por 14 lentículas, 7 por 7 milímetros. Próximo. O diâmetro de cada lentícula é 0,5 milímetros. Próximo. E a distância focal desse exemplo aqui são 120 milímetros. Próximo. Próximo.
Essa aqui é uma figura que muitos de vocês já devem ter visto. Esse é o princípio do sensor Hartmann-Shack. Quer dizer, aquela frente de onda saindo de um olho perfeito, um olho emétrope, ela vai gerar pontinhos uniformemente espaçados num filme fotográfico ou numa câmera CCD. E se o olho tiver aberrações, ela vai formar, então, pontinhos não uniformemente espaçados. Próximo, por favor. Então, agora eu vou falar um pouquinho de como que essa imagem é processada. Como que dessa imagem se obtém a frente de onda. Essa aqui seria uma imagem para o olho de calibração. Próximo. Próximo. Essa aqui é uma sobreposição da imagem de um olho com aberração com relação à imagem de calibração. A imagem de calibração é gerada por um olho artificial ou qualquer meio que emita uma frente de onda plana. São essas diferenças entre as bolinhas azuis e as vermelhas que vão permitir que se calcule as aberrações. Próximo. Pode ir clicando, por favor. Próximo. O plano do CCD XY. Então, o deslocamento de cada um daqueles pontinhos é proporcional à função aberração de onda. Próximo. Então, essa figura aqui é muito simples de entender e eu gostaria de que vocês tivessem a paciência aqui comigo, que é o seguinte: para uma daquelas lentículas, se você incide uma frentinha de onda plana, ela vai formar um pontinho no plano do CCD em cima do eixo óptico da lente. Agora, se essa frente de onda estiver um pouquinho inclinada, ela já vai formar um pontinho um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Esse deslocamento é que vai permitir que a gente calcule a frente de onda. Aqui é um exemplo para uma frente de onda incidindo em mais pontos. Aqui a gente pode ver que estão todos deslocados. Próximo, por favor. Isso aqui, por favor, eu não quero ser antididático aqui, mas são os polinômios Zernick que vocês vão ouvir falar muito. E esses polinômios que são usados para descrever a frente de onda. E cada um dos coeficientes dos polinômios de Zernick é que estão associados às aberrações, no caso aqui, astigmatismo, coma e aberração esférica. Conforme a gente aumenta o número de polinômios, a gente consegue pegar defeitos de ordem cada vez mais alta. Aquele mapinha que o Paulo Shor mostrou, feito no equipamento da Autonomous, ele mostra todos esses coeficientes aqui, numa outra tela. Tá? Próximo, por favor. Luiz, desculpa te interromper, mas acho que você vai precisar um pouquinho mais rápido, porque eles estão segurando um happy hour lá fora com uma banda de jazz, que se começar a tocar aqui, ninguém mais ouve nada. Eu estou praticamente no final. Exemplo de medida, 4.5 miópico. Esse aqui seria aquela função W que eu mostrei lá no início, para um olho miópico. Próximo. Esse aqui seria um olho hipermetrópico. Tá? Uma função, ela é exatamente o contrário da outra. Próximo. Esse aqui seria um olho emétrope. Próximo, por favor. Aqui o mesmo exemplo que o Paulo Shor mostrou, pode ir clicando, só que para o meu olho. Então aqui é a imagem do olho, imagem de Hartmann-Shack, a função aberração de onda completa com todas as aberrações e só com as aberrações de ordem mais alta. E aqui os termos que fazem que mostram os mesmos resultados que um autorrefrator convencional, e aqui a vantagem do wavefront, que ele mede aberrações de ordem mais alta. Onde está o tal do wavefront nacional? Próxima, por favor. Eu vou mostrar para vocês rapidinho algumas figuras do equipamento que a gente está construindo lá em São Carlos. Aqui são duas figuras. O paciente coloca o rosto aqui, tem um laser de infravermelho que gera aquele pontinho no fundo do olho, lá na retina. Essa luz volta, bate num divisor de feixe, entra aqui num sensor, que é o sensor de Hartmann-Shack. Nós temos duas versões, como o Paulo Shor falou, tem uma outra que é invenção nossa, que mais para frente a gente pretende patentear. Próximo, por favor. Isso aqui é o processamento preliminar daquelas imagens. Roda esse programinha aqui, por favor, rapidinho. Isso aqui é o módulo de processamento de imagens que já está pronto do Wavefront Nacional. Por favor. Sim. Não foi copiado. Que pena. Próximo.
Gostaria de agradecer à FAPESP pelo apoio financeiro, à Escola Paulista de Medicina, especialmente o Dr. Paulo Shaw e o Dr. Wallace Chamon, e o Instituto de Física. Obrigado, desculpa o incômodo.